Só ver se eu tô compartilhando a tela certa, né? Ainda não tá aparecendo aqui, não. Agora tá aparecendo vocês. Ah, não. Ó, tá carregando. Isso, num loop infinito. Bom, meu nome é Stephanie, né? Como vocês podem ver. Eu vou falar mais de mim um pouco. Vou fazer diferente dessa vez. Eu não vou começar falando de mim, eu vou começar falando do que é CRM. E aí, no final, eu falo de mim que eu acho que vai fazer sentido, mais sentido. Esse daqui é um slide que eu uso padrão, então aqui está Salesforce Power Rangers, porque é o nome do grupo que eu administro, que a Dani e a Carol faz parte, de pessoas que trabalham e estudam Salesforce, né? É um grupo que surgiu para dar esse apoio, né? Como comunidade mesmo, para a gente estudar inicialmente. Então, eu vou começar falando o que é um CRM. Antes de falar de Salesforce, é interessante a gente contextualizar o que é um CRM. O CRM vem de uma sigla de Customer Relationship Management. A Carol que me perdoe pelo meu inglês, porque tá péssimo, é péssimo, mas vocês vão conseguir entender um pouquinho. Em tradução livre, é gerenciamento de relacionamento com o cliente, né? Ele se refere às práticas que envolvem a coleta de dados, né, de possíveis clientes, a administração desses dados, né, a contactação desses clientes, e também os clientes que você já possui. Então, hoje, eu não consigo imaginar nenhuma estrutura, nenhuma empresa que não tenha um tipo de CRM. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela é dentista, e aí existe um tipo de CRM específico para dentista, né? Que ele atende às necessidades dela e tudo mais. E o que ela faz? Lá ela tem, esse CRM faz, ele lá tem os dados do cliente, então vai ter número de telefone, nome, documentos pessoais, vai ter o que a pessoa comprou, ou o serviço que ela contratou, ou no caso de um paciente, qual foi o tratamento. Através desse CRM, ela consegue verificar qual foi o dia da última consulta, qual foi a última compra, se fosse um site, né? Com essas informações, e hoje a gente está numa geração de dados, né? Que é muito importante, a gente entendeu a necessidade de fazer análise desses dados, ela consegue otimizar o pós-venda, né? Então, aquele cliente, ele compra e tem a possibilidade de, com esses dados, com esse gerenciamento, ele conseguir retornar, trazer de volta o cliente para uma nova compra ou para renovação do serviço, e também melhorar a experiência durante algum problema. Então, por exemplo, você é cliente da Electrolux e você faz um cadastro da Electrolux lá para garantir direto com a Electrolux, para garantir que você receba as promoções. Então, você vira um lead, né, praticamente. Você entrou no site, abre um pop-up, se cadastre. Aí você coloca lá seu nome e o seu e-mail. Você se torna um lead, você é um possível cliente, você ainda não efetivou sua compra, mas você já teve um contato com a empresa. A partir desse contato, você pode receber, o CRM pode gerenciar a sua vida com marketing e campanhas, e caso esse contato depois vire uma venda, você se torna de fato um cliente daquela loja, eles podem administrar incentivando vocês a terem uma nova experiência, uma nova compra, e caso você tenha algum problema também. Hoje eu trabalho num case, né, num caso de educação. Então, eu estou trabalhando com Salesforce para uma empresa de educação. Então, ela tem os alunos e esses alunos eles têm necessidades. Então, eles podem entrar em contato para pedir declaração de matrícula, para pedir boleto, todos esses serviços que as pessoas que fazem faculdade passam, né? Qualquer tipo de curso, na verdade, né? Mas nesse caso específico é uma faculdade. E aí, a plataforma do CRM, ela oferece essa solução. Então, ele consegue abrir um chamado através do CRM, direcionar as coisas que devem se fazer, né?
E o interessante é que o CRM ele evoluiu. Então, antigamente, cada empresa tinha o seu CRM no seu computador, né, no computador do seu funcionário que fazia o atendimento, seja qual fosse o atendimento, fosse um vendedor, fosse o back-office, fosse o pessoal de campanha, de marketing, tinha que fazer o download do software e aí dali trabalhar. Hoje o caminho é outro, hoje o caminho é nuvem, né? E aí que entra uma revolução também, que é o Salesforce. Aqui, aqui, esses aqui são alguns pilares do gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, como eu falei, como eu dei de exemplo, tem o gerenciamento de contato, que é ter ali gravado os dados para contato com o cliente. E isso eu dei alguns exemplos, mas vocês podem pensar em todo e qualquer serviço e em qualquer tamanho de empresa. Gerenciamento de contato, por exemplo, se você tem uma entrega, se precisar entrar em contato para você para alterar o endereço, ou se é o agendamento de algum serviço presencial, instalação de alguma coisa. A automação de vendas, que eu falei, é porque o CRM, no caso, ele também pode estar conectado ao seu e-commerce. A gente teve um boom de e-commerce, né? As empresas estão saindo do físico e indo para o online, então o CRM também está relacionado aos sites. Como eu falei, você entra no site, coloca ali seu nome, seu e-mail, você já vira um lead, um prospect, um possível cliente daquela empresa, daquele site. Então e eles conseguem automatizar a venda. Não necessariamente você vai ser convencido de comprar porque um vendedor entrou em contato, mas é através do seu contato que você consegue receber mais informações do produto, né, news tellings e tudo mais. Também tem a parte de campanhas de marketing. No caso, se você entrou, ele vai verificar se você deixou um carrinho abandonado, vai analisar todo o seu percurso dentro desse e-commerce ou aplicativo, o que for, e aí, com essas informações, com esses dados, eles vão gerar a melhor experiência possível, né? E caso você ainda assim precise de algum tipo de atendimento, porque você precisa de um reparo, ou tem alguma dúvida, ou calma aí, minha gata deitou em cima do fone. Ou, por exemplo, você é cliente de uma operadora de celular e quer fazer um upgrade no seu plano, ou você quer qualquer coisa do tipo, né? Você de celular, de internet, de streaming, qualquer coisa, você precisa do auxílio ao atendimento ao cliente. O atendente que falar com você já vai ter acesso a esse cadastro e ele vai conseguir abrir um protocolo, vai conseguir analisar as suas informações e te prestar um melhor atendimento possível. Isso está ligado também com o quinto pilar, né, função principal de um CRM, que é a análise desses dados. Tudo que a gente faz hoje gera dado, né? Inclusive, quando a gente dá aquele aceite, quando entra no site, eles estão verificando onde você mais clicou, onde não clicou. Então, o CRM também tem essa função de analisar esses dados. O que é o Salesforce? Aí aqui eu trouxe uma imagem que compila tudo o que é o Salesforce. O Salesforce atualmente é o CRM número 1 do mundo. Então, tudo isso que eu falei para vocês, hoje as empresas, elas tinham segmentadas, cada um software para fazer alguma coisa, ou dependente da máquina em si, né, do hardware, do computador da pessoa, tipo, fazer o download, ocupava espaço, aquela informação poderia ficar presa, né, ligada somente àquele computador, e o Salesforce, ele revolucionou um pouco isso, né, fez parte dessa revolução, porque ele é uma tecnologia em nuvem. Então, em qualquer lugar, você consegue acessar o Salesforce através de qualquer computador. A empresa não está mais refém, né, dos seus próprios dos computadores. Você tem uma org online e você consegue acessar e ter controle e informações dos seus clientes. Isso tudo, claro, que tem questões de segurança, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o caso, mas tem toda uma questão de segurança também por trás, não é tudo que é liberado, isso vai depender do pacote que você compra, contrata do Salesforce. Como eu falei, ela integra,
todos os departamentos em uma visão única do cliente. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a cliente, que é essa mulher muito bonita, aliás, no meio, no centro disso tudo. A gente está vindo de uma era de tecnologia onde o cliente é o centro, então, é personalização. Não adianta mais a gente tratar as pessoas, né, como uma manada, né, como se todo mundo fosse igual, e não é. Então, a pessoa precisa, é legal quando você é chamada pelo nome, pela empresa, ou recebe um e-mail que está lá falando, olá, Stephanie, tudo bem? Eu adoro receber e-mail de promoção de aniversário, inclusive. E aí, pensando nisso, o Salesforce, ele tem soluções para vendas, que seria o Sales Cloud, que é a plataforma que vai gerenciar vendas de qualquer tipo de vendas, e aí não necessariamente está ligada ao e-commerce, né? O e-commerce é um outro serviço que está aqui, ó. Mas se você tem uma loja, se você tem um serviço, qualquer coisa relacionada a vendas, você também consegue gerenciar aqui. Por exemplo, dos cases utilizados no Trailhead, que eu vou explicar mais para frente, é uma imobiliária. Então, a imobiliária, ela pode anunciar, mas o produto dela é físico, é uma casa. Então, ele pode ter o contato por fora e lá ela vai ter o cadastro das propostas que foi passado, os contratos e tudo mais, isso pode ser gerenciado através do Sales Cloud. Atendimento ao cliente seria o Service Cloud. Então, hoje, eu associo muito, porque a minha experiência maior de trabalho foi em telemarketing, então eu utilizava muito CRMs diferentes, né? Tive a sorte de, antes de começar a trabalhar com o Salesforce, ter uma experiência trabalhando com uma empresa que o CRM era Salesforce, e por lá, o atendente vai ter todas as informações, então ele vai saber, se liga na Claro hoje, que é uma empresa que usa Salesforce, né, o atendente vai estar utilizando o Salesforce para ver o seu número de contato, qual é o seu plano, para oferecer um novo produto, para ver os seus chamados em aberto, para ver os registros das recargas, das suas faturas pagas, o que for. A Carol, ela vai especificar melhor, né, falar melhor de um universo à parte, mas que também faz parte do Salesforce, que é o Market Cloud, onde se cria jornadas de cliente, né, um carrinho abandonado, por exemplo, se você chegou a colocar itens no carrinho e não terminou, isso vira uma jornada e o marketing ele automatiza isso para te enviar propaganda, para verificar, para incentivar que você finalize sua compra. O commerce é o e-commerce, então você, por exemplo, a Sephora, vou mostrar para vocês, a Sephora é um site que utiliza Salesforce, então você faz a compra ali do seu produto de beleza. Eu, por exemplo, adoro os produtos da Rihanna, é o máximo que eu tenho coragem de gastar na Sephora, de resto não dou nenhum real, mas você utiliza o e-commerce, um e-commerce, é uma loja online, e o Salesforce oferece essa solução também para as empresas. Tem alguns que eu não conheço muito bem, porque eu não tive a oportunidade de desenvolver ou trabalhar com. O Tableau é um deles. É muito interessante também, porque, se eu não me engano, ele tem a ver com Power BI e outras soluções relacionadas ao tipo. O Mulesoft é algo que também está muito em alta, porque entenda que Claro, eu já existia antes do Salesforce aparecer ou ser uma opção, eu já tinha um CRM, eu sou uma empresa de telefonia e já tinha o cadastro dos meus clientes, aí agora eu decido mudar para o Salesforce. Como eu vou fazer essas mudanças? Como eu vou pegar o que está no meu legado, né, no que está no meu sistema legado, e passar para o Salesforce? Porque tem uma origem esses dados, né? Eu não posso só começar do zero. Então, o Mulesoft, ele faz essas integrações, né? O plataforma, que é o Salesforce Platform, ele é uma oportunidade para as empresas criarem aplicativos de diversas maneiras, né? A versão do e-commerce para app, para iOS, Android, ele pode ser desenvolvida com o plataforma. O Slack, eu chamo ele de uma versão do Teams, mas é muito mais potencializado. Eu não tive a oportunidade de trabalhar em um lugar que se usava o Slack, mas, para ter ideia,
basicamente isso. Acho que o Teams é mais popular hoje em dia ainda, eles estão começando a investir, mas seria uma solução do Salesforce mais para ERP, né? Para as empresas utilizarem dentro, né? Não necessariamente em contato com o cliente, mas para comunicação interna, para arquivos e tudo mais interno. A Salesforce também tem uma parte de sustentabilidade, que é muito interessante, e essa é a indústria que eu estou hoje, que é indústrias. A gente entende que a Salesforce tem a oportunidade de você começar a desenvolver soluções por livre e espontânea vontade. E dentro disso, com o tempo, pode ser que ela vai adquirindo a sua empresa, né? Você é uma consultoria e decide desenvolver uma solução de pacote utilizando o Salesforce, tudo bem, você consegue fazer isso. E uma dessas foi o Velocity. Ele surge a partir do Salesforce, mas não foi a Salesforce que desenvolveu. Desenvolvedores utilizaram a Salesforce para criar o Velocity, que hoje é chamado de indústrias. Basicamente é o seguinte: empresas de tecnologia, do ramo da saúde, da educação também, são indústrias muito grandes e, apesar de terem concorrência, elas têm as mesmas necessidades. Então, a TIM, a Claro, a Oi, a Vivo, todas as empresas de telecomunicações, elas têm um número de telefone, tem um tipo de cadastro parecido, né? O que vai diferenciar, às vezes, é o pacote, o valor, mas em si, todas oferecem o mesmo serviço. O Salesforce, ele é customizável, então quando você compra, você pode comprar o Customer 360, que seria o aglomerado de todas essas soluções para sua empresa, então você está usando 100% Salesforce, e aí todos os setores têm um pouco de informação do outro, né? Então o pessoal de e-commerce vai passar informações para o pessoal de marketing, o marketing também vai receber do pessoal de service, e você pode configurar conforme a sua necessidade. Só que isso também leva um tempo de desenvolvimento muito grande. Então, para melhorar isso, surgiu indústrias, porque o Salesforce consegue oferecer de forma já pré-moldada as soluções para indústrias específicas, né? Se iniciou, se eu não me engano, com Velocity 6 grandes indústrias, que agora eu não sei de cor, mas a Salesforce, quando adquiriu a Velocity, ela ampliou, eu acho que hoje são 12, tá? É bem interessante o indústria, por quê? Porque você desenvolve de maneira low code. Então, arrasta e puxa, eu falo. Porque você não tem que digitar a linha de código, você pode utilizar ferramentas, né? As coisas já estão pré-desenvolvidas, você só vai encaixar ali no lugar, ligar as tomadas, para que seja cada vez mais rápido ter a solução disponível para o cliente. Essa plataforma eu falo mais porque é a que eu trabalho, então é mais fácil de eu desenrolar, tá? Eu vou falar de mim, essa sou eu, bem plena, né? Diferente do que eu tô hoje. Eu me chamo Stephanie, eu tenho 28 anos e uma semana. Gatíssima, gatíssima, gatíssima. Obrigada. Eu tenho 2 certificações, sou certificada como Associate, que é a primeira certificação do universo Salesforce, e também certificada como Omni Studio Constant. Omni Studio é a ferramenta do Salesforce Indústrias. Atualmente eu sou estudante de ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e a minha transição de carreira ela começou tem 2 anos, exatamente 2 anos. Para não falar que é exatamente, tem 2 anos e 4 dias. Na verdade, eu comecei a minha vida estudantil estudando turismo, e na pandemia eu buguei, porque trabalhava numa companhia aérea, e aí teve um corte em massa no meio do ano de 2020, né, mais de 100, só 100 aeroportos, muito poucos aeroportos no Brasil todo funcionando. Para curiosidade, a companhia era Azul, e a Azul ela voa em aeroportos muito pequenos, então foi a maioria dos aeroportos que a Azul trabalhava fecharam.
E aí veio a demissão em massa, né? Um corte em massa no meio do ano de 2020. E eu comecei, e apesar de trabalhar numa companhia aérea e ter estudado turismo, eu não estava em cargo necessariamente de turismo em si, né? Eu era uma vendedora pelo telemarketing da Azul Viagens, que é a agência de turismo da Azul. Então, a minha maior parte de experiência de trabalho foi em telemarketing. Então, eu trabalhei como chat do Itaú Card, então eu tinha acesso ao CRM. Mais tarde, quando eu saí da Azul, eu fui trabalhar na Qualicorp, eu também tinha acesso ao CRM, atendendo os clientes, né? E quando eu ia procurar vaga querendo sair do telemarketing, apareciam requisitos no LinkedIn, que para mim era uma maior mentira do mundo, era conseguir emprego no LinkedIn. E aí eu via os requisitos e comparava meu currículo, né? Falava, o que está me faltando? E aí, toda vez eu via CRM, pesquisei o que era CRM, e eu falei assim, poxa, mas eu, como atendente de telemarketing, eu utilizo CRM desde sempre, né? E eu falei assim, mas que CRM é esse? Aí apareceu o Salesforce. E por destino, tinha uma turma da FAT, que é a Fundação de Apoio à Tecnologia, que é para pessoas de São Paulo e alunos da ETEC, aqui de São Paulo. Eles estavam oferecendo um curso. O primeiro dia eu chorei. Já falei, meu Deus, acabou para mim, nunca que eu vou aprender nada. E, basicamente, esse curso, ele ainda existe, né? Tem instrutores muito legais, mas o bom do Salesforce é que você consegue entrar nesse universo de maneira autônoma. O curso, ele basicamente me mostrou que eu poderia estudar pelo Trailhead para aprender sobre Salesforce. E aí, eu aprendendo sobre Salesforce, eu estava ali atendendo esse requisito das vagas, né? E há 2 anos atrás, a meta principal era você ser Ranger, porque o Trailhead, ele é gamificado. Então, o que o Salesforce faz? Ela oferece uma plataforma onde ela capacita qualquer pessoa que tem interesse a mexer, a aprender uma carreira dentro do universo Salesforce. Então, dentro do Salesforce, existem diversas carreiras. Existe a carreira de administrador, existe a carreira de desenvolvedor, existe a carreira de UX, e assim por diante. Tem a carreira de consultor também, que é para você vender aquela ideia. Você pode trabalhar numa consultoria, então, uma empresa de tecnologia que presta consultoria para outra empresa, desenvolvendo essas soluções, né, no caso, o Salesforce, ou você pode trabalhar no próprio cliente. O cliente, ele vai precisar, depois, a consultoria, ele tem um curto prazo, né, porque ela é uma terceirizada. A ideia é que ela desenvolva o Salesforce e depois a manutenção fique por parte do cliente, né, a maioria das vezes. E o que pode acontecer de que o cliente precise de pessoas também, funcionários próprios capacitados em Salesforce. Então, o leque de empregabilidade na área de TI acaba sendo maior, porque você pode trabalhar em empresas de TI, como também pode trabalhar em empresas de qualquer ramo. Enfim, comecei a estudar e aí eu comecei já um pouco nichada, que foi no Salesforce Indústrias, no Velocity. Mas, calma aí que minha gata resolveu entrar na frente, desculpa. Mas o que acontece o caminho muitas vezes é inverso, você começa aprendendo, muitas vezes não, eu que fiz o caminho inverso, né? O caminho normal é você começar como administrador para você ter um panorama geral do que é a plataforma, que é o básico para você saber, e aí depois que você já tem uma visão geral, um conhecimento geral de como a plataforma funciona, você pode se especializar em uma das nuvens ou das carreiras de Salesforce. Aqui eu falo como entrar, eu falo de 3 métodos, né? Eu falo do Trailhead, que é aberto para todo mundo. O Trailhead, ele tem o Trailblazer Career, não sei falar, Matching, que é para você fazer um teste com 3 perguntinhas e você vê com base no que eles definem lá, qual é a carreira que você tem mais afinidade, é mais parecida com você. É claro que você pode ter a mente aberta.
E também tem o nosso grupo de Salesforce, que eu falei lá no início, né? Quando eu comecei a estudar 2 anos atrás, eu criei um grupo desse curso que a gente fez na FAT, e lá a gente se apoia, tira dúvidas, auxilia e dá informações e tudo mais. Eu vou mostrar aqui rapidinho, porque a Carol deve estar querendo me matar, que eu já falei demais. Aqui, para você entender melhor os produtos, o que é o Salesforce, é interessante, eu sempre indico, é seu primeiro contato, tenta ver como cliente, como se você estivesse contratando o Salesforce, antes de você querer aprender a desenvolver, porque assim você vai, não tem texto melhor e mais atrativo do que a descrição da empresa sobre o seu próprio produto, né? Ela vai especificar as melhorias, o que tem de bom. E aqui eu vou mandar o link depois para vocês, a Dani pode compartilhar. Aqui nesse site salesforce.com, eles têm todos os produtos, né? E aí tem a descrição de todas as nuvens que eles oferecem, tem a descrição do que é Salesforce, também tem a descrição do que é CRM, com mais detalhes e informações. Então, aqui é uma forma de você conhecer de maneira resumida e ampla o Salesforce. Esse é o Trailhead, você faz um cadastro aqui, ó, você pode se inscrever gratuitamente para começar a estudar, e como eu falei, ele é de maneira gamificada, então você vai ter, a maior parte das coisas são textos, então você vai ter os módulos, as coisas para você aprender, e no final no final dessa trilha, desse módulo, você faz um desafio ou responde um quiz. Conforme você vai respondendo e acertando, você consegue uma pontuação e vai subindo no ranking, né? Ganhando emblema, até chegar ao topo, que é ser Ranger. Aqui, no Trailhead, ele também dá algum panorama das profissões e mostra também o salário, a média do salário, então vocês podem ver que tem dados bem atrativos em relação a isso. Só um minuto. Ela quer falar por mim, a Puma hoje. Que mais? Aqui são os módulos, ó, noções básicas do Salesforce, Platform, gerenciamento de dados. E o Trailhead, como ele se propõe a te capacitar, ele também ensina outras coisas. Por exemplo, ele fala sobre liderança, igualdade, conceitos de soft skills também, e também alguns de desenvolvimentos, né? Principalmente como você vai usar o GitHub ligado ao Salesforce, né? Aqui tem as credenciais, conforme eu falei, né? Tem as certificações, que são pagas, mas você vira e mexe, tem a oportunidade de voucher, e também tem bootcamps que eles oferecem e que tem o voucher incluso, né, do bootcamp. Esse é o teste que eu falei para você fazer. O teste, se eu não me engano, ele é em inglês. Ele tem 3 perguntas, você ordena aqui os seus valores, depois o seu propósito, as preferências. E aqui é o link do nosso grupo também. No próximo mês, a gente vai ter, no mês de agosto, a gente vai ter encontros para certificação de Salesforce Admin, que é, depois de Associate, ela é a próxima, né, a básica de Salesforce, como eu falei. E aí, vocês estão convidadas, né? Ela começa no dia 31 desse mês. Aí seria interessante, o bom da gente estar fazendo esse encontro agora, que se vocês tiverem interesse, fazer a trilha de Associate para ter uma base legal do que é o Salesforce, né? Mais específica. E depois começar de admin junto com o pessoal que vai fazer a estudar para certificação. Essa daqui é a trilha de Associate. Tem bastante coisa em inglês, mas quando se trata de admin, as coisas já estão traduzidas, já tem a opção em português, se há uma dificuldade para vocês. É necessário ter um conhecimento básico, assim, de inglês, traduzir, mas vocês que já são de QA sabem disso, né? Eu tive uma oportunidade também de trabalhar em Salesforce como líder de teste. Então, eu trabalhava com outras pessoas que faziam os testes, né? Então, você acaba, eu imagino, né?
deduzo que vocês, como QA, coloquem muito o chapéuzinho do cliente, tipo, é como o cliente precisa, eu tenho que fazer. E o Salesforce, com o Trailhead, ele te dá a possibilidade de você sentar nos dois lugares, saber como faz e também, e assim, você também vai saber como deveria estar funcionando. Acho que isso me ajudou no período que eu cobri férias de uma líder de teste. Acho que é interessante para vocês pensarem dessa forma, assim, cara. Nosso mestre entrou aí, Guilherme Dornelas. Ah, que bom que eu tô terminando. Aí aqui é uma frase em inglês, logo eu que não gosto muito de ficar falando inglês, né? É uma frase que eu levei para mim, né? Que eu sempre posso tentar amanhã. Então, às vezes, hoje as coisas não estão dando certo, eu não consigo fazer alguma coisa, mas nada que uma noite de sono não vá renovar as energias, né? E começar de novo, recomeçar sempre. Era isso, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho, né? Falei que eu falava demais. Quase nada. Quase nada, né? Gente, vamos deixar o Guilherme se apresentar, que ele chegou aí. Isso mesmo. Ó, eu cheguei há um tempo, tá, gente? Não foi agora, não. Não, a gente viu, é que a Stephanie já estava apresentando. Perdão. Cortou para mim. Eu vou só fechar minha Travou câmera. também. Eu vou fechar minha câmera só para mandar os links para vocês, tá bom? Guilherme, Isso sua internet travou. Oi? Ah, agora voltou. Você estava travado. Oi, Guilherme, seja bem-vindo. Aqui é a comunidade que eu Agora? comento. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Nós estamos ouvindo, sim. Guilherme, bem-vindo ao Cantinho das QAs. Esse é um cantinho geralmente feminino, predominantemente feminino, mas hoje, excepcionalmente, a gente trouxe você para o nosso cantinho para falar aí um pouquinho de Salesforce. Então, muito bem-vindo ao nosso cantinho. Seja muito acolhido, tá? E estamos aí ansiosos para ouvir você. Muito legal, ó. Primeiro homem aí, Primeiro, Vivian. exatamente. Olha só. Que honra, que Privilégio. isso. Não, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer mesmo, é uma honra enorme eu estar aqui. Eu me esforço bastante para participar de tudo, com todos e para todos, né? Todos que me conhecem sabem que eu sou muito ativo na comunidade Salesforce. Eu vi a participação da Stephanie aí, eu acho que ela cobriu tudo que eu ia cobrir, então eu vou bater papo com vocês, tá? E a Carol, provavelmente, ela convive comigo faz o quê, Carol? Uns 6 meses já, né? Então, qualquer coisa que eu deixar passar, qualquer coisa que eu deixar passar, ela tá aí para me cobrir. Bem, eu vou me apresentar, daqui a pouquinho eu compartilho a tela, tá? Eu sou Guilherme, hoje eu tenho 41 anos de idade, moro no Espírito Santo, aqui na Serra, na Parque Jacaraípe, chama o bairro, de frente para a praia, então eu tenho essa oportunidade de trabalhar olhando para a praia. Trabalho remotamente faz uns 4 anos, mais ou menos, 4 anos que eu não vou a nenhum escritório. Então, e quem me proporcionou isso foi justamente o meu conhecimento. Eu não falo Salesforce, não, porque muitas empresas, é o que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Porque a gente tem vários caminhos de carreira na Salesforce, não somente a carreira, mas a gente tem que escolher para quem trabalhar. Eu tenho aqui 2 filhos, o Kael, que tem 4 anos de idade, tá uma tristeza de pirraça o dia inteiro, mas a gente está tentando lidar com isso, e a Linda de 1 ano. Ou seja, a Linda que está causando ciúmes no Kael, né? A minha esposa mora comigo, felizmente, ela também trabalha em casa, ela é fotógrafa, então a gente tem essa possibilidade de conviver junto diariamente com os filhos aqui. Estou falando da minha vida pessoal porque eu acho que é o que mais importa, né? A vida profissional, eu como profissional Salesforce hoje, eu posso dizer assim, porque eu não me vejo trabalhando com outra coisa agora, a não ser Salesforce, não veria um convite. Eu tive 15 a 16 anos de experiência profissional com inteligência competitiva, inteligência de negócios. Eu vi que a Stephanie falou um pouco de Tableau, eu trabalhava justamente com isso, Tableau e Power BI, eu manuseava dados, SQL, então fazia query de extração de dados diariamente ali para trabalhar, para apresentar para a diretoria, CEO das empresas que eu trabalhei. Então eu trabalhei em grandes empresas,
desde financeira, varejo, indústria de móveis e madeiras, indústria de granito, mármore, indústria de metal mecânica e serviços em si. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos esses setores da economia, que hoje a Salesforce chama de industries, né? Então, esses setores me deram muito conhecimento. Sou formado em economia, formei em 2005, fiz alguns MBAs aí voltado para a área de administração estratégica. Então, esse conhecimento que eu fui adquirindo, minha formação acadêmica foi mais para atuar no setor de planejamento comercial, inteligência competitiva e etc. Eu não me via trabalhando ainda com o Salesforce em si, porque eu sempre trabalhei com CRM, mas não um sistema de CRM, né? Porque no passado, quando eu comecei a trabalhar mesmo ativamente, foi em 2005. Apesar de ter estagiado em 2000, 2001, em 2005 a gente não tinha um sistema de CRM robusto, então as empresas trabalhavam basicamente ali com tabela no Excel, né? Mal um Excel, um Lotus, spreadsheet, na época não tinha muito Excel bem formado, mas eu trabalhava fazendo esse manuseio de dados, mostrando relatórios, enfim. Eu nunca deixei de lado o Excel. Tanto que você vê hoje aqui os programas que eu tenho aberto, é basicamente o Edge, o Chrome e o Excel, né? E o PowerPoint ele é do ladinho para quando eu tiver alguma oportunidade de apresentar algo. Então, a primeira dica que eu dou, sempre aproveitem o conhecimento histórico de vocês, independente da carreira que vocês estão. Vocês aqui são de teste QA, provavelmente a maioria está atuando como QA. Eu sempre aproveitei o meu histórico profissional antes de conquistar qualquer step da minha carreira. Felizmente, eu tenho uma carreira em ascensão, eu nunca caí. Eu tive meus baixos, muito baixos mesmo, no início da minha carreira. Já trabalhei em empresa familiar, já contei a história aí para Carol, que já participou, né, Carol? Para o grupo. Eu tive algum histórico de falência, participei de empresas que participou de falência, processo de falência mesmo. Para quem não conhece, é o grupo da Dalto, o grupo da ID, da Casa aqui do Espírito Santo. Foi a maior empresa do Espírito Santo e veio a Decorocar, né? Empresa familiar também, passei por maus bocados. Com tudo isso, nas entrevistas de emprego que eu participo, eu conto toda essa historinha, porque todas as empresas têm seus altos e baixos, né? E no Salesforce não é diferente, porque, como a Stephanie bem explicou, a gente implementa um sistema em diversas empresas. Você está pegando alguma empresa para implementar o Salesforce, para a empresa melhorar. Se a empresa já está em ascensão, e ela contrata Salesforce, compra 10, 100, 1000 licenças da Salesforce, é para melhorar o seu sistema, no mínimo, de gestão de clientes, né? Que é o CRM em si na sua base. Então, a gente vai pegar desafios sempre, desafios pequenos, grandes, imensos. A maioria deles imensos, porque ou a empresa está querendo melhorar, se organizar, ou a empresa já está mal e quer melhorar com a melhor gestão dos clientes, e aí ou quer vender mais com Sales Cloud, ou quer conquistar mais clientes porque a sua base está estagnada, tem clientes que participam de 80% das vendas, quer conquistar mais clientes, a Stephanie bem falou, Marketing Cloud entra na jogada, ou tem empresas que simplesmente querem melhorar sua metodologia de precificação, seu setor financeiro, que aí entra a parte de billing, CPQ, que eu sou especialista nessa parte especificamente, mas óbvio que eu pego outras nuvens. Então, o Salesforce, para mim, por que eu digo, Salesforce é minha carreira hoje? Eu acho que eu aproveitei todo o meu conhecimento histórico em uma plataforma de CRM que oferece todas as frentes que eu já estudei na minha vida. Oferece o Tableau, que sempre trabalhei, né, com inteligência de negócio, BI mais especificamente, Business Intelligence, oferece precificação, que é o CPQ, depois eu explico um pouquinho mais, oferece o Billing, que é um controle financeiro, oferece vendas, planejamento comercial, que é o Sales Cloud, oferece marketing, eu já trabalhei também com planejamento de marketing, que é o Marketing Cloud especificamente, oferece serviço, que é o Service Cloud, ou seja, atendimento. Se vocês já conversaram com a Vivo, com a Claro, com a TIM, qualquer outra operadora do Brasil, vocês estão falando numa plataforma do Service Cloud, provavelmente. Se receberam alguma comunicação, é do Marketing Cloud, porque todas essas empresas têm o Salesforce, desculpa. Então, a possibilidade de você conquistar um espaço nesse ramo do Salesforce e se manter é muito alta.
Porque pense numa empresa que está utilizando o maior CRM do mundo, como a Stephanie falou, para sair dele é muito difícil mesmo. Porque toda a base é em nuvem, eles não têm uma base de estrutura física, a empresa não tem um banco de dados, não precisa manter um servidor, essa é a base do Salesforce, né? Então toda a base é muito física. Então se você, cada vez mais você vai conquistando clientes, se você trabalha como consultor, esse cliente, para te largar, é muito difícil, porque você vai ter um conhecimento da base dele, vai ter conhecimento do sistema, e você vai poder conquistar novos clientes, porque você já tem um conhecimento da indústria que você trabalhou, seja de serviço, financeira, varejo, etc. Que é o caso que eu estou hoje, né? Hoje eu me encontro me especializando mais em manufatura, porque eu vejo que tem um gap de conhecimento no mercado, então é um setor que eu estou adquirindo mais conhecimento. Enfim, contando essa historinha toda, não sei se cabe aqui eu apresentar um pouco da plataforma. Cabe, Stephanie e Carol, ou vocês já apresentaram? Não, eu não mostrei nenhuma org, não. Pode mostrar. É Nem eu, por interessante. favor. Não, não. Porque eu sou muito hands-on. Para quem não me conhece, eu sou muito hands-on aqui. Ficar só Ou na massa, né? Exatamente. Exatamente. Então, deixa eu me apresentar aqui. As certificações, para defender um pouquinho do meu histórico na carreira Salesforce, né? Apresentar um slidezinho aqui. Para quem gostou de Salesforce, já adiciona o Guilherme no LinkedIn também, para acompanhar as novidades. Só tô com uma Ele é tela no fera, só computador. tem fera, né, lá. Assim, Com ele. ela tá travando, Guilherme. Agora apareceu. Não sei o que tá vendo, tá? Bem, tá aqui na tela de vocês. Vou nem maximizar, não. Eu ia falar de um panorama de carreiras, fui só deletando alguns slides aqui, porque eu vi que a Stephanie estava falando. Então, meu nome é Guilherme, como eu falei. Eu hoje atuo como consultor sênior e arquiteto Salesforce, especialista em CPQ e Billing, que são algumas frentes da Revenue Cloud. O Salesforce criou a Revenue Cloud há 2 anos, porque adquiriu muitas nuvens ligadas à receita. E aí entra o Sales Cloud, entra o CPQ, entra o Billing, entra o Subscription Management, entra o Rebates e algumas outras frentes ligadas a vendas e receita, tá? Então eu sou especialista nessas frentes, principalmente essas duas aqui, CPQ e Billing, tá? Eu sou líder de comunidade, que é uma coisa que eu até abri as minhas abazinhas ali para mostrar um pouco da comunidade mesmo. Essas comunidades são oficiais da Salesforce, tá? Eles selecionam, inclusive está bloqueada a criação de novos bloqueados de comunidades momentaneamente, mas depois eu mostro para vocês. Mentor desde 2021, eu tenho um mentorado por mês, então já adquiri aí mais de 30 mentorados nesses 3 últimos anos. Trailblazer Mentor pela própria Salesforce, tá? A Salesforce sorteia alguns mentorados que se cadastram na plataforma, eu vou mostrar para vocês também. Se vocês querem aprender um pouquinho mais da parte de testes da Salesforce, é muito bom vocês se cadastrarem nesse programa, que mês que vem provavelmente vocês pegam um mentor que tenham essa expertise. Eu sou mentor e instrutor voluntário da Reforce Academy, assim como a Carol, que vai se apresentar aí. Tenho 10 certificados no Salesforce. A Stephanie explicou bem a importância dos certificados, mas a importância maior desses certificados são para pessoas que trabalham, assim, maior, tá? Não estou falando que as outras também não dão valor. Pessoas que trabalham para consultorias parceiras da Salesforce. Por quê? Esse é um ponto que eu gostaria de explicar muito. Porque, o Guilherme fica certificado. Bem, se eu paguei 2 certificados aqui, foi muito, tá? Por quê? Cada certificado que eu faço, muitas empresas te dão ou uma bonificação por você conquistar a certificação, ou a empresa em si recebe mais pontos, dependendo da certificação, a expertise da empresa, do parceiro Salesforce, com a Salesforce em si. A pontuação da empresa vai elevando. Por exemplo, eu sou especialista em CPQ. A minha empresa está entre as 6 melhores do mundo em CPQ, porque grande parte das pessoas que eu trabalho tem essa certificação. Então, tem pontuação na Salesforce. Além da experiência, claro, com clientes Salesforce, se captou algum cliente, implementou o CPQ do zero, se presta consultoria de suporte ou sustentação para CPQ e etc. Tá? Então, a certificação é muito importante por conta disso também, tá?
A empresa parceira precisa de mais certificações para subir seu nível e, obviamente, quem conhece o Sebrae, por exemplo, Senai, SESI, essas empresas passam por um sorteio e quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de ser sorteada entre os AEs, né, que são os Account Executives da Salesforce, executivos de contas, para que sejam recomendadas para implementar o sistema. Por quê? A Salesforce implementa os próprios Salesforce em si, para pouquíssimas empresas. A grande parte eles recomendam os consultores parceiros para implementar. Então, parceiros com melhor experiência do usuário, melhor pontuação na plataforma, maior a probabilidade de ser indicado por um executivo de contas, tá bom? É basicamente isso, por isso que é importante as certificações para Salesforce, e se você escolher um caminho de carreira para trabalhar com consultoria Salesforce parceira, a probabilidade de você ser contratado tendo certificação é muito maior, beleza? Como eu disse antes, eu trabalhei 15 anos aí com planejamento comercial, inteligência competitiva, marketing, pricing, e 6 anos hoje com Salesforce especificamente, tá? Então, eu sou focado há 6 anos no Salesforce. E pai do Caio Linha. Quem quiser me adicionar no LinkedIn tá aqui, tá bom? A Stephanie, ele até abriu um site ali na Salesforce, a gente tem alguns planos de carreira na Salesforce. Além desses planos aqui, que é o administrador, o arquiteto, o developer, o desenvolvedor, o sales professional, que surgiu agora, o sales blazer, que eles estão chamando, o marketeer, o consultor e o designer. Eu hoje estou nesses 2 planos. Eles não são exclusivos, tá? Se você é um consultor, você pode estar exercendo o papel de arquiteto também, mesma coisa como administrador. Então, hoje eu tenho algumas empresas que eu presto suporte, eu trabalho basicamente como administrador. Um não ganha mais que o outro, nem nada, depende da empresa. Tá? A empresa tem um plano de carreira, às vezes o plano máximo de um consultor recebe muito mais de um arquiteto e assim vai, desenvolvedor e etc. Designer aqui não é designer de desenhar não, tá, gente? O designer de experiência do usuário, mais para interface do usuário frente a Salesforce Platform, que é o que eu vou mostrar agora. Então, como é que os itens são visualizados, uma melhor visualização, fala assim de cores, as melhores cores para utilizar, branding, etc., mas foca mais na usabilidade da interface do usuário, tá bom? E o plano de estratégia. Inclusive, um QA, provavelmente em empresas, pelo menos na minha, é necessário ter o Strategy Designer, a certificação de Strategy já, porque fala basicamente do plano de implementação, eu posso até mostrar depois as certificações, e também da metodologia de testes, né, QA, vai para o UAT, etc. E depois o deployment, tá bom? Para quem ouviu eu falar sobre mentorship, independente da carreira que vocês vão seguir, estão seguindo, ou querem conhecer um pouco mais sobre o Salesforce, eu sugiro entrar isso daqui para vocês conhecerem. Eu vou passar o linkzinho aqui para vocês, olha. Se cadastrem, fala que vocês são QAs, querem conhecer um pouco mais, e vocês vão ser destinados para um mentor que tem experiência, provavelmente em QA, de implementação ou alguma coisa assim, e é gratuito. Então, só clicar aqui, preencher o formuláriozinho e depois vocês vão ter essa possibilidade de conversar com essas pessoas, tá bom? Assim como eu, pode até ser eu, se porventura eu cair para você. Nesse tempo, você vai ter umas 3 a 4 mentorias em um mês com um mentor Salesforce, beleza? Aqui eu tenho o Trailblazer Connect, que é uma jornada da carreira da Salesforce, oferece várias possibilidades, gratuitas também, a grande parte delas, como o Salesforce Fundamentals, que a gente teve no mês passado pela Salesforce Brasil. Tem o Development Directory, vocês podem acessar e ver tudo relacionado ao desenvolvimento Salesforce, o mentorship que eu passei para vocês agora, as feiras de carreiras da Salesforce, que são muito legais também. Então, vocês vão poder conhecer, por exemplo, Trailhead Connect mesmo, Career Fair, vocês conversam com várias empresas ao mesmo tempo ali, cada empresa fica numa salinha durante o dia inteiro para vocês conversarem e terem a oportunidade de se conectarem até conquistar empregos. Inclusive, eu conheci a empresa que eu trabalho hoje numa dessas carreiras, numa dessas feiras, e depois de alguns meses eles me chamaram, tá bom?
Então tá aqui algumas coisas sobre as carreiras, vou passar para vocês também, tá tudo consolidado nesse site, eu acho muito interessante, eu me cadastrei em todos eles, me cadastro sempre, tá bom? Então vale a pena, ó, Salesforce Talent Alliance, que é basicamente as empresas parceiras que se conectam com a Salesforce e as pessoas em busca de novas recolocações do mercado que se conectam aqui dentro, tá bom? Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Para vocês conhecerem um pouquinho mais os melhores aí, não melhores, eu não digo melhores porque o mundo de Salesforce é muito limitado, né? E as pessoas que têm mais perfil de comunicação estão aqui entre os MVPs, que são as pessoas mais valiosas para a plataforma Salesforce. Vocês podem conhecer algumas delas, tá bom? Entrar aqui dentro, conhecer os Salesforce Hall of Fame, MVPs e tudo mais, beleza? Só clicar aqui e vocês terão uma possibilidade de entrar no perfil deles, conhecer o website deles, o que eles fizeram durante a carreira deles. Então é uma ótima fonte de visualização das pessoas que obtiveram sucesso frente à plataforma, tá bom? Bem, agora eu queria fazer um login aqui na minha organização para vocês terem um conhecimento básico, pelo menos do que a gente está falando aqui de Salesforce. Tudo bem? Falando muito rápido, não? Tá ótimo. Então tá bom. Olha, eu vou apresentar a Salesforce Platform aqui, basicamente o Sales Cloud, que é a porta de entrada. Geralmente, quando você adquire alguma nuvem na Salesforce, você vai ter a nuvem Sales Cloud instalada, provavelmente. Se não, a Service Cloud, que é outra frente também. Mas vou mostrar aqui a Salesforce Platform, a visão de um administrador e a visão do usuário final, tá? Então, deixa eu entrar aqui no Sales. Vamos lá. O que é a Salesforce em si? O que a gente está falando? Eu estou dentro da Salesforce, do sistema aqui, já implementado o básico, tá? Eu não tenho nenhuma customização nessa organização, beleza? Quando a Salesforce fala de implementar um sistema para o cliente, para gerenciar o cliente, um CRM, tudo é centrado em um objeto específico. Esse objeto é o de contas, accounts, tá bom? Tanto que quando você instala uma organização, geralmente ele vai estar no meio, para torná-lo central a todos os outros objetos. Então, tudo gira em conta do seu cliente em si. Na Salesforce, o account é a base de todo o negócio. A Carol apresentou a bolinha que eu ia apresentar, que está o cliente no meio, né, a visão 360 do cliente, e todas as nuvens em volta do cliente. Então, o cliente está aqui. Esse objeto é comum em todas as nuvens, é um dos únicos objetos integrados entre todas as nuvens da Salesforce. Quando eu falo nuvens, aí vem Sales Cloud, de venda, serviços, etc. Tá bom, gente? Então, esse objeto aqui, quando a gente fala de objeto, a gente está falando como se fosse um arquivo novo no Excel, né? Uma pasta de trabalho no Excel. Ok? Então, cada aba dessa, cada abinha dessa daqui, seria uma aba do Excel. Cada registro desse daqui seria uma linha no Excel. Ok? E cada componente dentro desse registro seria por exemplo, a Account Owner seria uma coluna numa planilha do Excel, tá? Para quem conhece um pouco do Excel ou outros CRMs. Então, o Salesforce funciona assim. Além disso, óbvio, o objeto, conta, é interligado com outros. Ele tem uma relação com outros objetos. Nesse caso aqui, o contato. A minha conta pode ser uma conta de uma pessoa física ou uma conta de uma empresa. Então, a conta da empresa pode estar relacionada com alguns contatos, por exemplo. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, o vice-presidente da empresa é o Jack Rogers, tá bom? Além disso, claro, temos outros objetos. Os objetos padrões aqui que a gente fala, tudo começa na Salesforce ou no sistema de CRM com prospect, né? Com quem a gente vê no topo do funil é o prospect. Imagine você, um exemplo clássico que eu falo, que as grandes empresas participam, é de uma feira. O prospect pode ser a pessoa que está passando pela feira. Tá? Você não tem nenhum dado dele, mas você pode adquirir esse dado através de quem promoveu a feira, mesmo se a pessoa não estiver interessada no seu negócio em si. Então eu tenho a visão, os clientes têm a visão de prospect assim,
É o cara que participou de uma feira, o seu stand estava lá, você não conheceu o cara, ele não passou no seu stand da sua feira, por exemplo, mas você pode conseguir as informações dele pela feira em si, tá bom? Se o cara entrou no seu stand, você pode converter ele em um lead. Na Salesforce, a gente fala prospect, lead, tudo que não virou um negócio convertido ou que você não tornou em uma oportunidade real de fechamento de negócio, em lead, tá bom? Então, o lead aqui, a gente pode tratar do topo do funil, ok? Prospects, os leads em si. A pessoa te deu um cartãozinho lá no stand, ela virou um lead porque você tem as informações básicas dela agora. Tem o e-mail, tem o telefone, etc, tá bom? Então, o lead aqui, na plataforma, a gente tem os estágios desse lead, olha. Por exemplo, isso daqui é tudo personalizável, tá, gente? Eu estou falando, assim, o basicão, porque todas as frentes da Salesforce são assim, né? Por exemplo, o Marketing Cloud pode tratar os leads que estão na fase de não contactado e enviar um e-mail ou fazer uma ligação através do Service Cloud, etc., para esse lead, para entrar em um contato. E todas as atividades podem ser registradas em atividades aqui na Salesforce. Essas ações da Salesforce são para todas as nuvens da Salesforce. Marketing Cloud é um pouco à parte, né, Carol, porque Marketing Cloud foi adquirido e não está 100% integrado ainda. Talvez eles nem integrem 100%, mas a conta está. Então, temos tarefas, temos ligações, temos eventos, temos e-mails, tudo sendo possível de enviar diretamente da plataforma e integrar, por exemplo, com o Microsoft Office, ou Google e etc, tá bom? Todos os e-mails, etc. Temos os detalhes das contas, temos o Chatter, que é uma ferramenta muito bacana dentro da própria plataforma, que você pode se conectar com algum usuário aqui dentro, tá? Eu não tenho nenhum usuário registrado, acho que eu tenho o teste aqui, teste 1, mencionar esse usuário, fazer alguma relação desse usuário para com esse lead, para que esse usuário faça uma ligação, por exemplo, fazer ligação, realizar ligação. E assim esse usuário vai receber uma notificação, eu não vou colocar acento porque meu teclado está em inglês, tá? Compartilhe, esse usuário vai receber uma notificação e vai tratar aqui dentro. Obviamente que eu posso fazer outras coisas, registrar uma tarefa para destinar para o usuário específico que eu estava falando ali, ó. Teste 1, por favor, fazer uma ligação aqui até amanhã para esse lead, tente fazer alguma coisa. E salva. Então a tarefa já vai para esse usuário. Enfim, a Salesforce tem muitas coisas integradas, né? Essas coisas integradas são os metadados que se tornam em dados quando eu registro alguma informação linkada a um ou mais objeto. Beleza? Então eu tenho um relacionamento entre os objetos. O lead aqui, por exemplo, eu posso converter o lead e aí eu vou descendo no meu funil, né? O que eu falo de converter o lead? Captei as informações básicas dele para se tornar uma conta. Imagine se você tem um ERP dentro da sua empresa, né? Vocês que são QAs provavelmente já lidaram com ERP para testar o ERP, a implementação do SAP, o TOTUS, Proteus, etc. Então, essa conta geralmente é o que vai integrar com o ERP. Pensem assim, tá? O lead é uma base mais suja, pode ter itens duplicados, ou pode ter oportunidades para uma mesma conta e etc. Então eu posso converter esse lead em uma conta, posso converter este mesmo lead, no caso, em um contato, que é a pessoa, a conta é a empresa, e a oportunidade é a oportunidade de negócio, por exemplo, da feira X que eu participei, beleza? Eu converto esse lead em 3 registros de 3 objetos distintos e faço link entre eles. Se eu entrar na minha conta aqui, eu vou ter o meu contato que eu acabei de converter e a minha oportunidade também. E a oportunidade, como um bom vendedor sabe, é a oportunidade de negócio mesmo para a empresa. Aí eu tenho as fases, todas elas personalizáveis, customizáveis, tá? Prospecção, classificação, necessária análise, aprovação e etc. Então é aqui que mora muitas das automações que vivem no ambiente Salesforce, até fechar o negócio em si, como ganho ou perdido, por exemplo, tá bom? Então, eu converto um lead em conta, contato e oportunidade, e a oportunidade eu converto a um negócio final mesmo,
como fechado e ganho, ou dispenso essa conta, tá bom? É basicamente isso. Dentro do Salesforce, apesar de não ter como padrão o Tableau, a gente pode sim ver os dashboards, aqui eu não tenho nada, infelizmente, tá? Mas os dashboards, relatórios, etc. Posso criar relatórios, posso criar dashboards para visualizar todos eles. Deixa eu ver se eu tenho um aqui instalado, por exemplo. Isso é padrão e é gratuito para a plataforma, tá? Então, desafio 4 completo, não sei o que se trata, é um flow que eu criei, por exemplo, tá? Então, eu posso criar relatórios dentro da plataforma com qualquer dado de qualquer objeto aqui dentro, como se fosse um Tableau mais simples. Posso fazer integração com outras plataformas, de até 2.500 linhas, por exemplo, mas tendo um Tableau eu posso fazer integração maior de mais linhas, né, no Excel, por exemplo, colocar aqui dentro 1 milhão de linhas e etc. Se eu tiver um Tableau, um Einstein Analytics, etc. O CRM Analytics que eles estão convertendo agora, tá bom? Além disso, como eu falei, eu tenho a parte administrativa. A parte administrativa da plataforma, eu falei uma visão geral do Sales Cloud, tá? Tenho campanhas de vendas, precificação, produtos e etc. Tá? Tem muitas outras coisas aqui. Se a gente fosse falar de serviço, a gente falaria muito de casos, vendas, produtos e etc. Tá? Não vou passar por todos os objetos, obviamente, é só para dar um panorama. Essa parte administrativa da Salesforce é onde o mundo começa para quem está implementando. Quando eu falei de carreiras distintas, a gente tem 3 tipos de carreiras dentro da Salesforce, além daquelas lá que eu falei, de administrador, arquiteto e etc. A gente pode trabalhar para uma empresa que utiliza Salesforce, vide Team, Claro, Vivo, etc. Tá? Então, essa empresa já tem o Salesforce lá dentro instalado. Você pode trabalhar como administrador ou mesmo arquiteto para novas soluções dentro desta empresa. Você não vai ter negócios distintos dentro da empresa, pode até ter outros produtos, etc. Mas geralmente a organização é única, ok? A gente pode trabalhar para parceiros Salesforce, que aí são as consultorias que implementam a ferramenta. A Salesforce em si, ela passa para esses parceiros clientes que contrataram licenças dela. É assim que o mundo gira na Salesforce. Por isso que funciona muito bem. Porque os próprios consultores Salesforce divulgam a Salesforce, porque quem esforça para vender, geralmente é a própria Salesforce. Né? Vende a licença, que é uma receita mensal ali para a Salesforce, e os parceiros arrecadam através da implementação e o suporte posterior. Tá? Ou você pode trabalhar para a própria Salesforce em si, ok? Então a gente tem essas 3 frentes distintas de recolocação de mercado aí. Então, trabalhando para Salesforce, parceiro ou mesmo freelancer Salesforce para você implementar sistemas ou dar suporte para empresas que utilizam Salesforce ou mesmo para consultorias parceiras que contratam o Salesforce em si. E tudo mora aqui dentro, da parte administrativa, tá? Não muda muito, dependendo da frente que você estiver. Eu tenho a frente de administração aqui do Service Cloud, por exemplo, do Sales Cloud e outras frentes, o CPQ que está instalado nessa organização, o Subscription Management e etc. O Marketing Cloud é um pouco mais diferente porque é uma nova plataforma, não é a mesma base da Salesforce Platform, então é uma plataforma distinta. Então eu tenho essas frentes e o Velocity também, apesar de ser integrado com a plataforma da Salesforce, ele é focado, foi adquirido agora é Salesforce Industries, né? Que é focado em determinados setores da economia, ok? De saúde, financeiro e etc. Então a Salesforce adquiriu a Velocity para focar nesses setores da economia, oferecendo soluções que caibam para cada negócio desse, como Manufacturing Cloud, etc. Tá bom? Então aqui dentro é onde eu configuro. Falei para vocês, eu tenho objetos da Salesforce. Os objetos padrões são esses daqui, para Service Cloud, Sales Cloud e um pouquinho aqui do CPQ. Não, o CPQ não está listado aqui. Além desses objetos, eu posso criar novos objetos, tá? Então, tem a opção de criar novos objetos e até criar novos objetos a partir de uma planilha do Excel em modelo CSV. Então, tenho essa possibilidade de personalizar minha plataforma de acordo com a licença que você adquiriu, criar novos objetos e otimizar seu negócio. Um bom exemplo é para uma empresa de cursos, de uma faculdade, etc. Apesar da gente
ter o Salesforce para essas instituições, a gente pode criar facilmente aqui um objeto, curso, estudante, ligado à matrícula, que é um contato, enfim, a gente pode personalizar 100% a plataforma, tá bom? Além disso, a gente tem as frentes de controle administrativo de usuários, dados, e-mails e os Platform Tools que entram as automações, né? Eu tenho o MuleSoft, Slack, todas as ferramentas que podem ser integradas a essa plataforma, eu posso integrar aqui dentro da Salesforce Platform, tá bom? Então, aqui que eu faço todo o meu processo. Apesar de se eu for um desenvolvedor, por exemplo, eu posso trabalhar com ferramentas externas e depois importar para a minha base, os metadados eu posso importar. Quando a gente fala, nesse caso aqui, eu estou numa organização developer. Se eu tivesse uma organização em produção já, eu posso criar sandbox. Sandbox é a parte aqui eu não vou ter, tá? É uma parte da plataforma que eu replico todos os metadados ou os dados também para uma nova organização, uma organização clone, digamos assim. Vocês que são QA devem entender muito bem disso. Então, Sandbox nada mais é do que isso. A gente tem vários tipos de licenças para Sandbox, que é a full copy, né, que copia todos os dados e todos os metadados que eu tenho na minha organização para uma nova organização. Então, posso trabalhar com os dados reais nela e atualizar esses dados mensalmente. Tem a partial copy, por exemplo, que eu trabalho com parte dos dados que eu posso selecionar e clonar para uma nova organização, além de todos os metadados. E eu tenho a developer, por exemplo, o developer com alguns dados, o developer com poucos dados, que eu posso clonar todos os metadados e automações e objetos customizados, Apex, que é a linguagem de programação e tudo mais. Beleza? Então essa é... Oi. A Vivian quer fazer uma pergunta. Desculpa, Vivian. Pode falar. Não, gente, desculpa, eu levantei a mão sem querer. Sem problema, eu já estou terminando, tá? Eu só estou apresentando aqui a parte de configuração e a gente passa para cada um. Então, aqui dentro eu tenho tudo isso, tá? E uma das coisas que eu mais gosto, muitas das pessoas sabem que estão aqui, é dessa partezinha aqui, olha. Process Automation. A gente tem processos de automação dentro da plataforma que você pode otimizar muito. Por exemplo, a conversão de lead, tornar ela automática, dado o contato de um agente via telefone. E tudo isso você pode automatizar. Preenchimento de dados, preenchimento até mesmo de outros objetos serem convertidos, registro de outros objetos serem convertidos na medida que você trata um objeto. Enfim, e uma delas é o Flow, né, que é o que eu dou aula. Vocês estão convidados a participar, tá? A gente está fazendo até os desafios para fazer teste para participar do Flow Fest na semana que vem, que é um campeonato de automação da Salesforce. É gratuita a participação, mas você tem que ser selecionado se você tiver alguma experiência na plataforma, se eu não me engano. Mas, além desses flows aqui, a gente tem o Apex, que pode ser uma automação via hardcoding, né, na mão, e outros que estão sendo abandonados, que são Workflow Rules, Process Builder, e até a aprovação mesmo vai ser abandonado, se não me engano, no mês que vem, não, no ano que vem, que vai ser convertida também para o Flow. Beleza? Então é isso, gente. Acho que eu falei um pouquinho. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu posso até deixar o meu LinkedIn aqui para vocês entrarem em contato comigo. Quer conhecer a plataforma, fala que eu apresento, eu explico de outras nuvens que eu não apresentei aqui, nuvens mais complexas. Hoje eu trabalho numa consultoria que tem a oportunidade de visualizar muito do industry, do marketing cloud até nem tanto, tá? Eu até vou pedir ajuda para a Carol me ensinar um pouco, mas tem outras frentes do industry, CPQ, billing, a gente trabalha muito com a Certinia, que é uma empresa específica de ERP, tá linkado direto no Salesforce, que no Brasil não é famoso, mas lá fora, nos Estados Unidos, Canadá e Europa, é muito famoso mesmo, eles nem utilizam muito SAP mais dentro do Salesforce, porque a Certinia tem todas as ferramentas integradas de notas fiscais, etc. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, fale comigo. Espero que eu não tenha sido longo aqui, é um prazer enorme. Obrigada, Guilherme, obrigada.
Sempre que quiserem, podem me chamar, tá, gente? Dúvidas? Eu tenho uma. Pode falar, Vivian. É, eu vejo bastante, né, por aí, vagas falando assim, para QA, né, pedindo experiência em Salesforce. Gente, mas que bicho é esse, né? E aí, entendendo mais sobre que bicho é esse, eu queria entender com vocês mais como que seria o trabalho do QA, né, em relação ao Salesforce. Pelo que eu entendi, independente da empresa que você trabalha que tenha Salesforce, seria mais ou menos ali a mesma sistemática de trabalho, né? Seria o mesmo formato ali. Eu queria entender melhor como que seria um QA que trabalha com Salesforce, qual que deveria ser a maior expertise dele e tudo mais, assim, como que funciona um QA que trabalha com Salesforce? Legal você perguntar, porque nessas duas últimas empresas que eu trabalhei, eu atuei de maneira distinta com QAs. Uma delas tinha QA específico, pessoa de formação como QA. Então, chegava numa etapa do projeto, né, se fosse mesmo uma sprint, concluiu uma sprint, tinha um QA ali para fazer o teste que a gente que implementava, descrevia as etapas, obviamente que se convertia em percentuais, se fosse um Apex Class, etc., um mínimo de aprovação de 75%, tudo isso era descrito e o passo a passo na área administrativa e na área do usuário final, principalmente o usuário final. Então, tem o QA específico em algumas consultorias de implementação, tem esse cargo, tá? E outras, na empresa atual, apesar de ser maior da empresa anterior que eu trabalhei, não tem o papel do QA. Mas os consultores e arquitetos podem ser QAs do projeto que você está fazendo. Por exemplo, hoje eu tenho 2 projetos, implementando 2 projetos. A cada 2 sprints, eu convido uma pessoa, consultor ou pessoa mais sênior, né, para não ter que ficar perdendo tempo de ensinar alguma coisa na plataforma, por isso da necessidade de conhecer o Salesforce mesmo, porque a etapa do QA é a final, para testar a área administrativa, né, os códigos, debugar os códigos na área de depuração, e também na parte do usuário final. Então, a gente aqui tem esse papel, né, dos 2 papéis, o de implementador, se você é consultor ou arquiteto, e também de tester de outras implementações, tá? Então, é um papel interessante que eu não sabia, uma empresa grande, eu sempre imaginei que chegava a etapa do QA, agora vai ter o QA, porque no escopo da empresa anterior, a gente apresentava o QA na hora que fechava o projeto da empresa. Então, quem vai testar é essa pessoa aqui, trabalhou tantos anos em Salesforce, conhece tais setores da economia e tal. Na que eu estou hoje, não. Então, são pessoas experientes já em Salesforce, por isso que está sendo, não sei se esse é o padrão que vai ser seguido, né, não ter QAs específicos, mas eu acredito que não, aqui no Brasil tem muito QA, mas lá fora eu vejo que algumas empresas já estão passando assim. Por isso, um administrador pode ser um QA e vice-versa, né? O QA pode ser o administrador para compartilhar papéis, porque nem sempre tem. Imagine eu não tendo um projeto de CPQ sendo implementado e eu for QA de CPQ. Então, eu vou ficar obsoleto na minha empresa. Então, para mim é ruim, né? Ficar somente com essa expertise de QA nesse papel específico. Então, o conhecimento da plataforma... Na empresa que eu estou atualmente, a gente está trabalhando com as 2 frentes, né? Tanto com requisitos e com essa questão de consultores também, igual você está falando. Tem muito disso com Salesforce. Legal. Na IBM, por exemplo, não sei se alguém aqui é da IBM, eles têm os trens lá e o próprio consultor escreve o requisito e ele não implementa. Na que eu estou, não. Na que eu estou, o arquiteto escreve o requisito, olha que interessante, e o consultor implementa. Então, por isso que eu não sou muito apegado à nomenclatura do cargo, tá? Porque os cargos hoje estão se misturando muito. Acho que um dia vai se converter para uma frente, não vai ser tão horizontal, vai ser mais vertical, para se tornar uma coisa que todos conhecem de tudo, apesar de ser quase impossível conhecer tudo do Salesforce. Carol e Stephanie, por favor, dê a opinião de vocês na empresa que vocês atuam aí.
Então, eu tô no cliente final, né? E assim, o Marketing Cloud, o Marketing Cloud ele não tem uma sandbox. O que que acontece? Às vezes a empresa adquire uma BU diferente para usar como sandbox, só que ela tem um custo e não é um custo barato. Então, a maioria das empresas, pelo menos aqui no Brasil, e principalmente empresas menores, elas não têm esse sandbox. Você testa no Marketing Cloud ou no Heights, você testa em produção. Você faz umas data extensions menorzinhas lá para testar, mas você testa em produção. Isso para um QA deve doer, né? Testar em É produção. na marra, né? Eu acho assim, o papel do QA, para quem implementa, é o papel mais importante que tem, né? Porque senão, o meu cargo, eu passei uma experiência negativa em um último cliente que tinha só 15 horas mensais. E ele queria fazer toda a reestruturação de preços dentro do CPQ. Para quem conhece CPQ e quer saber um pouco mais, é muito complexo. Você alterar todas as price rules de todos os produtos dentro da plataforma demora muito. Imagina você alterar tudo em produção e não ter um QA lá para testar depois. E aí teve avaliação negativa, etc. É complicado demais. Aonde eu tô, eu trabalho atualmente na Accenture, e aonde eu tô, a Accenture, ela tem a parte específica, né, de QA, de QA, como o Guilherme fala, e aí o que acontece? Às vezes, por conta da demanda, a pessoa é QA, mas ela não é específica, não é especializada em Salesforce. Então, acaba que ela segue muito o que está nos requisitos, as regras de negócio, né, das histórias descritas, coisas assim, e também fica um pouco, eu vou falar isso, mas não é ruim, né, mas fica muito à mercê do que o próprio desenvolvedor passou, né, porque o arquiteto, ele acaba tendo uma demanda maior, né, de reuniões, de várias coisas, né, então fica mais fácil falar com a pessoa que desenvolveu aquela história, o desenvolvedor. Só que aí que eu defendo a importância, né, que de maneira diferente, mas complementar do que o Guilherme falou, de você saber sobre o Salesforce, porque quando você tem um conhecimento prévio do que a plataforma tem que entregar naquilo, você já está preparado para fazer os testes de alguma forma, sabe? Agora, se você nunca nem viu, nunca fez nada de Salesforce, você fica um pouco perdido. Isso é coisa básica, assim, trilha de associate, já dá uma visão geral, aí especificar mais um pouco, saber sobre a trilha de admin, né, seguir o caminho de admin. Então, acho que faz diferença você ter esse conhecimento. Te abre, eu acredito que é complexo, né? A gente sempre vai querer abrir um leque de opções, mas sendo um mercado tão grande, eu acho que não vai ser perda de tempo, sabe? Mesmo você já tendo uma formação, você abrir seu leque para uma nova tecnologia. Então, pelo que eu entendi, é importante também de você já ter esse pré-conhecimento, justamente pelo que o Guilherme falou, né? Às vezes as coisas têm que ser muito rápidas, as entregas têm que ser muito rápidas, né? Tipo, o tempo é muito curto, então, para a pessoa que não tem conhecimento, não entende de Salesforce, pegar isso de uma hora para outra, até ela conseguir se entender ali, saber onde ela está, já passou muito tempo, e isso pode atrapalhar também o desenvolvimento, as entregas e tudo mais. Mais ou menos isso, né? É isso aí, exatamente. A metodologia ágil acabou com a gente, né? Porque tá tudo muito rápido e tudo, às vezes, muito pelas coxas, né? Porque as pessoas fazem para cumprir uma sprint, não entrega tudo, e quem fica responsável para testar depois, que acaba se penando. Imagina, isso não acontece não, entregar as coisas para testar no último dia. Não acontece Todo nunca. dia. Eu sei o que é isso. Então, gente, como o Guilherme e a Stephanie já falaram, eu vou me apresentar falando um pouquinho sobre mim. Me chamo Caroline, mas eu não gosto que me chamem assim, então, por favor, me chamem de Carol. Vim de uma área bem diferente de TI no geral, eu sou engenheira de produção, trabalhei com supply chain durante algum tempo,
E, assim, eu sempre gostei muito dessa parte de relacionamento com o cliente. Sempre foi. Eu brinco dizendo que eu não fui atrás de Salesforce que meio que entrou na minha vida, que estava me perseguindo no trabalho. Eu parei no meio de uma implementação quando eu ainda atuava com supply. E eu fazia a ponte entre o meu trabalho, que na época era compras, com a consultoria que estava fazendo a implementação do Salesforce. E aí eu comecei a estudar mais e falei, preciso saber o que que é isso, tô curiosa. Comecei a estudar mais, estudei Sales, Service, no meio do caminho encontrei o Marketing Cloud, fiz o curso da Fight também. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Sou monitora da Reforce Academy também, já tem uns 6 meses, eu acho, junto com o Guilherme. Viva, eu era da indústria farmacêutica. E aí comecei a trabalhar com o Marketing Cloud, em consultorias, mas assim, eu pegava muito trabalho de freela fora, muito template, muita construção de e-mail, e aí tem menos de um mês que eu tô trabalhando direto com o cliente final agora. E aí o cenário já é um pouco diferente. Eu trabalho numa empresa de benefícios, né, num cartãozinho vermelho aí, meio famosinho. E aí, como o trabalho já é com cliente final, eu já cheguei num cenário que o Marketing Cloud já está implementado, ele já está funcionando dentro da empresa, mas que ainda existem outros CRMs funcionando junto com ele. Então, eu cheguei na fase de consolidar tudo para um CRM só. Então, assim, muito de integração, porque apesar do Marketing Cloud ser uma nuvem bem apartada das demais, porque ele não é uma coisa nativa que foi construída pelo Salesforce. Ele era uma empresa, bem parecido com o Velocity, ele era uma empresa chamada Exact Target, que a Salesforce comprou e integrou. E, assim, em relação a integrações, a gente consegue integrar ele com Sales e com Service bem. As demais ainda nem tão bem assim. E, sinceramente, eu nem sei se integram com mais alguma. Pelo menos aonde eu tô hoje, a gente só usa Sales e Service para conectar o Marketing Cloud. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me falem, porque eu fico nervosa e dando a falar. Eu vou apresentar um pouco aqui sobre o Marketing Cloud. Eu não vou poder mostrar a org, porque, ao contrário do Sales e do Service, o Marketing Cloud ele não tem uma org disponível para treinar no Trailhead. Então, a única org que eu tenho acesso, que é do meu trabalho, eu não vou poder mostrar. Mas eu vou mostrar uma apresentação. Só um segundo. E eu não tô vendo mais vocês, então, por favor, qualquer coisa, levantem a mão. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza. A Stephanie já passou por esse ponto, então eu vou... Então, o que é o Marketing Cloud? O Marketing Cloud ele foi feito para pegar interações mesmo que discretas de qualquer canal, nos termos do cliente, unir numa única base de dados, de acordo com o comportamento do cliente, em tempo real, para criar comunicações mais inteligentes e interações que vão responder às necessidades do cliente antecipadamente. Então, assim, para deixar de um modo bem mais usável no dia a dia. Por exemplo, quando a gente entra lá no iFood e a gente está pesquisando lá aquele programinha de cupom do iFood. Você vai lá, você coloca o seu e-mail, você coloca a cidade onde você mora e você coloca o seu nome. A partir disso, ele vai iniciar uma jornada para você de tem uma confeitaria perto de você que oferece um café todo dia às 3 da tarde, que é muito perto da sua casa. Alguém levantou a mão? Foi o Guilherme para se despedir da gente, que ele falou que vai ter que dar uma aula agora. Sim, beleza. Obrigada, Perdão, Guilherme. Carol. Obrigada. Eu vou dar Nada. tchau, porque a aula Guilherme. vai ser agora, tá? Obrigada, Guilherme. Prazer. Nada, tudo bem, obrigada. Deixei o meu contato aí, quem quiser entrar em contato. Muito obrigado, eu vou assistir depois o restinho. Maravilha. Beleza. Muito Tchau, tchau, obrigada. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. E aí, ele procura criar comunicações mais inteligentes para o usuário. Então, ele vai
olhar para que tipo de comunicação você responde melhor, se você é uma pessoa que responde melhor e-mails, se você é uma pessoa que responde melhor SMS, push, WhatsApp, e ele vai criar jornadas baseadas no seu comportamento para você. Então, o Marketing Cloud ele tá aí para adquirir novos leads, né, novos contatos, novas pessoas para dentro da organização, para manter aquele que você já tem. Por exemplo, a Stephanie falou que adora receber descontos de aniversário. Todas as empresas que ela está cadastrada para receber descontos de aniversário sabem o dia do aniversário dela. Então, com base no comportamento dela, toda vez que eu mando uma jornada de aniversário para a Stephanie, ela faz uma compra na Sephora. Então, a Sephora já sabe que a Stephanie é uma pessoa que naquele mês executa algum tipo de compra. Então, se naquele mês ela tiver, de repente, um desconto, a Stephanie é uma pessoa que vale a pena você mandar esse e-mail, porque ela já é uma pessoa que compra ali. Ou ela não responde aos e-mails de aniversário, mas ela compra presente pro Dia dos Namorados sempre. Então, o que a gente precisa fazer é manter ela comprando naquela data que ela costuma comprar, convencer ela a comprar em outras datas e convencer ela de que comprar com a gente é bom e ela deve continuar comprando. E aqui, o Marketing Cloud ele é dividido em várias features, né? Então, a gente tem o Content Builder, que é onde a gente consegue construir e-mails, WhatsApp, e-mails, mensagens, posts e afins. O e-mail Studio, que também permite que a gente faça isso, mas vem para cá, para a jornada. O Automation Studio, que é por onde a gente pode, por exemplo, segmentar as bases. Eu posso dizer quem eu quero que veja determinada comunicação, ou qual o tipo de régua que eu vou usar para minha jornada. Qual é o motivo de entrada, o meio e o que eu vou considerar o final dela. O Advertising Studio, que é para propaganda. Audience Builder, por exemplo, eu tenho uma base de dados de todo mundo que está aqui nessa sala. E aí alguém reclamou e falou: poxa, eu não gostei disso, não quero saber disso nunca mais. Só que essa pessoa está na minha base de dados. Se eu não quero mandar esse contato para essa pessoa, eu venho aqui no Audience Builder, crio uma audiência e suprimo essa pessoa dos envios. Então, essa pessoa não vai mais receber nenhum envio meu. Aqui é como funciona o Contact Builder, que é onde a gente faz Perdão. Esse é o panorama geral da org de Marketing Cloud. O meu estúdio, mobile, Social Studio, Advertising, Web Interaction, Analytics Builder, que aqui a gente consegue ver gráficos, construir relatórios personalizados. O Audience Builder é onde a gente consegue construir nossas bases de contatos. O Einstein, que é o meu mais novo favoritinho, que é o que usa inteligência artificial para... Ele consegue usar para tudo, na verdade. Desde dizer qual conteúdo que cada pessoa deve ver dentro do template de e-mail, até qual horário que aquela pessoa costuma abrir e-mails com mais frequência. E assim, a gente consegue... Assim, o principal do Marketing Cloud, pelo menos para mim, o porquê que eu gosto do Marketing Cloud. Porque ele permite com que você personalize tudo, do início ao fim. A jornada do cliente é uma jornada para cada cliente, mesmo que esteja todo mundo numa jornada só. Eu entrei hoje, a Stephanie entrou hoje, e cada uma vai receber comunicações de acordo com as suas preferências, de acordo com o que engaja melhor para cada um. Dentro do Contact Builder, a gente tem a opção de fazer pós-venda, Analytics, ERP. A gente consegue conectar ele com o Sales e Service Cloud, então a gente consegue trazer dados de, por exemplo, um lead gerado dentro do Sales Cloud para o Marketing Cloud, e aí esse lead vai ser segmentado numa data extension, vai entrar numa régua, e aí a partir dessa régua ele vai entrar numa jornada, e aí se esse lead for convertido, ele volta para o Sales Cloud, então a gente faz esse caminho para o Sales, ele pode voltar para o Sales, para a pré-venda, para o Service e afins. Então ele faz esse caminho sempre 360. Esse aqui é o Journey Builder, que é onde a gente consegue construir jornadas. Existem diversos tipos de entrada. Esse aqui, por exemplo, ele está entrando direto de um evento. Ele está entrando de uma data extension. Ele está entrando de uma data extension que está gerada por uma API. E aí dentro, por exemplo, aqui, Interaction Split. Esse Interaction Split ele é bem interessante. Se eu mandei um e-mail para você e você interagiu com o e-mail no primeiro dia, é porque aqui não dá para ver o dia. Mas se você interagiu no primeiro dia, o seu caminho vai ser esse aqui.
Se você não interagiu, o seu caminho vai ser outro. E aí tem vários splits dentro da jornada. Tem um split de decisão aqui. Se nesse meio você decidiu alguma coisa, você vai para essa jornada. Se você decidiu outra, você vem para essa. Então, entra naquilo que eu falei. Mesmo que você esteja dentro de uma base, mesmo que você seja mesmo que você esteja todo mundo que esteja dentro de uma única base de contatos, de acordo com o comportamento, cada uma vai ter uma visão e uma jornada diferente do que a empresa oferece. Então, pro lado do cliente, seria assim, o quão você gostaria que a sua experiência fosse personalizada? O quão você tá mais sujeito a interagir com algo que, por exemplo, diz o seu nome, fala a sua data de aniversário, te mostra eventos que vão acontecer na sua cidade ou perto de você, te mostra promoções de lojas que você costuma comprar. Então, o marketing ele tá aí para isso, para transformar a visão do cliente em uma visão personalizada para aquele cliente. O conceito principal seria que cada cliente é único, então a gente trata cada cliente como se ele fosse único mesmo. Esse aqui é o Content Builder, que é onde a gente consegue construir os templates de e-mail. E aí, essa feature aqui é uma das minhas favoritas, que é o Dynamic Content. A gente consegue colocar regras e aí, para cada regra, a pessoa vai ver o e-mail de uma maneira diferente. Isso aí. Aqui tem o Einstein, que nessa conta estava desabilitado, mas ele também consegue dizer para você qual o melhor conteúdo para mostrar para determinada pessoa. Dá para linkar conteúdos externos no e-mail, links de redes sociais, links para a pessoa compartilhar. Os botões já ficam configurados, dá para fazer por HTML, dá para personalizar o e-mail por uma linguagem própria do Marketing Cloud, que chama AmpScript, que ela serve para integrações, para personalizações e para basicamente tudo dentro do Marketing Cloud. Ela é própria para o Marketing Cloud. Mas, assim, outras duas linguagens de programação muito legais para quem gosta e quer atuar com Marketing Cloud, para quem se interessa por essa área, é o HTML, que não é, bem dizer, uma linguagem de programação, né? CSS e o JavaScript, que a gente usa bastante. A gente usa um server-side JavaScript, que é uma versão modificada dele. Aqui é como você faz para criar um e-mail. Já existem templates dentro do próprio Marketing Cloud que você só precisa preencher. E é isso. Eu não quis preparar uma apresentação muito longa. E estou aberta a perguntas para quem quiser saber mais sobre. Tá todo mundo com vergonha. Podem perguntar, gente, zero problema. Se eu deixei passar alguma coisa. É porque, assim, sinceramente, o marketing, por ele ser uma nuvem apartada, ele tem muita coisa dentro dele para mostrar. Que daria, tipo, 3 horas mostrando tudo que tem ali dentro e ainda ia faltar tempo. Pode falar, Camila. Eu não tô te ouvindo. Não, ainda não. Oi, vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Sim, agora sim. Ah, legal. Era meu fone. Uma dúvida. Eu consigo criar uma conta tipo trial e ficar manuseando a plataforma para aprender um pouquinho mais ali com a mão na massa em relação ao Marketing Cloud? Isso é possível ou não? Então, esse é um gap que nós temos no Marketing Cloud. Não dá para criar uma conta dele no Trailhead. Ele só existe mesmo para a empresa adquirir. Entendi. E aí entra naquilo que nós falamos, ele não tem uma sandbox. O que pode acontecer é a empresa adquirir uma business unit, que é como a gente chama as pastas, digamos assim, de cada empresa, para usar como sandbox. Mas ele não tem uma org teste. O que eu gosto de fazer para estudar, principalmente para não testar muita coisa dentro da minha org, eu acompanho 2 canais que são em inglês, mas que assim, eu amo de paixão. Que é, inclusive, um tá até aberto aqui no meu computador. Peraí, deixa eu só pegar o link certo para vocês. Que é um Minute Admin, do Kayla Moss, e o canal do Cameron Robert. Que é... Meu Deus, que dificuldade.
esse cara aqui no YouTube, ele é um dos melhores de Marketing Cloud, assim, de conteúdo. E o outro canal é esse aqui, Minute Admin, de um cara chamado Kayla Moss. E aí lá dá pra ter um panorama completo de tudo que o Marketing Cloud faz. E de, basicamente, se não tem no canal desses caras, vai ter em breve. Porque eles sempre atualizam conteúdos de Marketing Cloud. E tem trilhas também no próprio Trailhead de Marketing Cloud. Posso compartilhar algumas aqui com vocês. Só que não tem acesso à org. Em algumas até, se eu não me engano, tem uma org, que não é uma org, na verdade, eu esqueci. É uma simulação de como seria a org de TES. Podem me seguir também, se quiserem, no Trailhead. Tá lá no meu LinkedIn. Deixa eu encontrar a trilha. Vou mandar pra vocês o Trailmix, que tipo, eu tenho. Foi o Trailmix da minha chance, que tem muita coisa de marketing. Assim que o meu computador me permitir abrir alguma coisa. Essa aqui. E assim, da minha parte, é isso. Minha apresentação foi super rápida. Eu sou destrambelhada beça pra falar em público, gente. Obrigada, meninas, por ter topado dar um overview sobre o seu esforço para as meninas. Qualquer coisa, quiserem saber mais de marketing, vocês podem me chamar. Tô sempre disposta a falar, conversar. Podem me chamar no WhatsApp também, se alguém tiver lá no. Se alguém me encontrar no grupo, pode me chamar no grupo que eu respondo. Eu demoro às vezes pra responder, tá? Mas eu respondo todo mundo. Nossa, foi sensacional, Carol, adorei aqui. Eu fiquei perdida com tanta coisa. Depois eu vou olhar lá os canais. Manda depois, se possível. Eu vi que você mandou os nomes, mas depois se puder mandar no... eu vi aqui que você mandou a outra trilha também, já vou copiar o endereço aqui, que depois qualquer coisa a gente disponibiliza, né? Depois eu passo das meninas todos os links, aí eu mando para vocês lá. Ah, maravilhoso, Dani, maravilhoso. Que aí manda depois também o link para os canais pra gente. Uhum, pode deixar. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho os links para os canais na mão. Linda, porque é bem legal que a gente consegue acessar depois, a gente consegue dar uma olhadinha, porque eu gostei bastante. Eu sou suspeita para falar, porque eu não me vejo trabalhando. Hoje, pelo menos, eu não me vejo trabalhando em outra nuvem da Salesforce. Apesar de eu achar algumas outras muito interessantes, eu não me vejo em nenhuma outra. Ai, que lindo, gente. É tão bom, né? Quando a gente trabalha ali com as coisas que a gente gosta. É verdade. Dá prazer de trabalhar todos os dias. Olha, nesse frio nem tanto. Não, mas né? O que a gente pode fazer muito, né? Pois é. E é isso, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Se precisarem mais vezes, podem me chamar. O meu LinkedIn, o meu WhatsApp tá sempre aberto para quem quiser conversar, me chamar, quer saber mais. De repente eu posso mostrar algum projeto também, alguma coisa do tipo. E é isso. Quem tiver interesse na carreira de dev do Marketing Cloud também, estou estudando para seguir essa trilha especificamente. Olha só. Nem falei da minha certificação, né? Eu tenho duas, eu tenho Associate, tenho E-mail Specialist, que é de construção de e-mail no Marketing Cloud. Agora eu vou para Pardot, que é uma feature que trabalha com Marketing Cloud, mas não tanto apartada. Mas é porque eu vou entrar num projeto de Pardot, então. Como o Guilherme falou, as certificações são mais, assim, exigidas, digamos, para quem trabalha em consultoria. Não é o meu caso, eu não trabalho em consultoria, eu estou com o cliente final. E aí, assim, não rola tanto essa exigência, porque o cliente não vai ganhar, teoricamente, nada além de conhecimento com a certificação. Mas ainda assim, rola uma, tipo, pode fazer, faz, rola um incentivo, entendeu? Mas é bem legal, assim, até hoje o ambiente Salesforce, pra mim, a Stephanie tá aí, pode falar, a Dani também,
É um ambiente que te incentiva a estudar o tempo inteiro. É Sim, a gente sensacional. precisa estar acompanhando, né, todas as certificações que circulam aí. De 6 em 6 meses eles lançam releases novas, então você precisa acompanhar o que mudou, o que vai ser de novo, o que eles corrigiram. Mas assim, é muito legal, eu particularmente gosto bastante. E é isso, gente. Beijos, boa noite. Vou precisar sair. Obrigada, meninas. Nada, tchau, Obrigada, tchau. Carol. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para você. Boa Boa noite, noite, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau. Danizinha maravilhosa. E aí, vocês gostaram?